Olá pessoal, eu estou aqui novamente com vocês. Eu gosto de trazer alguns temas que põem vocês a pensar, que instiguem a mente de vocês. O tema de hoje é este: sejam mais ousados, se autorizam mais, se permitam mais. O que eu quero dizer com isso? Deem um passo à frente diante de situações que vocês tenderiam a recuar. Nós temos que nos oferecer mais para situações da vida. Claro que isso não é fácil. Eu, hoje em dia, sou uma pessoa que sou muito mais solta na minha vida, me autorizo mais. Mas quando eu era mais jovem, eu era trancado, eu era inibido, tinha vergonha, eu tinha receio dos outros, a opinião dos outros. Mas eu consegui, com o tempo, superar isso. E eu estou estimulando que vocês me acompanhem nessa jornada que eu estou propondo para vocês. O que é se autorize mais? Digam aquilo que vocês têm vontade de dizer que não diriam. Né? Se apresente para algumas coisas que vocês querem se apresentar, mas têm o receio. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui ao circo com meus filhos e chamaram uma pessoa para ir no picadeiro para ficar em pé em cima de um cavalo e o cavalo dando a volta no picadeiro. Claro que eu me amarrei e eu fiquei com vontade de ir, mas eu fiquei inibido. Afinal das contas, eu era um médico, um psiquiatra, e aí minhas filhas, em torno de 10, 12 anos, falaram: pai, vai, e eu fui para o picadeiro. Evidentemente, né, se eu desse uma volta inteira no picadeiro em cima do cavalo em pé, eu ganharia R$1 milhão. É claro que isso não ia acontecer jamais. Então eu fiquei amarrado no picadeiro. Eu lembrei desse exemplo, que não foi no sentido de eu me exibir. Eu gosto de cavalo, essas coisas, e eu achei que era uma coisa legal. E quando as minhas filhas disseram: pai, vai, eu peguei a coragem delas e fui. Mas na vida tem muitas coisas que às vezes nós não nos mostramos. Eventualmente eu faço muitas palestras, workshops, e as pessoas ficam envergonhadas, às vezes, de fazer uma pergunta em público. É isso que eu quero dizer. Se autoriza. Faça a pergunta. Sua pergunta seguramente é uma pergunta muito adequada. Por que as pessoas não fazem a pergunta? O que vão achar de mim? Vão achar que minha pergunta não faz sentido? Que é uma pergunta imbecil? Não, se autoriza. Se você está numa festa, tem vontade de falar com uma moça que está lá, ou tem vontade de falar com um rapaz que está lá que você não conhece, se autorizar também é isso, é chegar perto da pessoa e dizer: estava te olhando e fiquei com vontade de vir falar contigo. O que vai acontecer de pior? Ela pode dizer: mas eu não estou a fim de falar contigo, não estou num bom dia, não quero falar, não sei o que ela vai dizer, o que o rapaz vai dizer. Isso é se autorizar. Acreditar que você pode ocupar mais espaço na vida. Claro que para isso acontecer não adianta só nós termos dinheiro, sermos inteligentes. Nós temos que ter uma autoconfiança, o que a gente chama de autoestima. Achar que vale a pena, que nós somos pessoas que vale a pena nos oferecermos. Acho que isso é fundamental para a nossa saúde emocional. Isso vale no trabalho também. Eventualmente precisa fazer uma tarefa e a liderança convida alguém, as pessoas ficam se olhando. Se ofereça. Se acha assim que você tem capacidade, se ofereça. A pior coisa para a saúde mental, para a nossa saúde emocional, é a gente não fazer e depois ficar se recriminando, se culpando, se chicoteando internamente. Então, eu vou dizer isso para vocês, né? Seja ousado na vida. Seja ousado nesse sentido, não é atropelar as pessoas, não é ser grosseiro, empurrar as pessoas, tomar o lugar das pessoas, passar a perna nas pessoas. Não é isso. Mas assim, se autorizar a fazer coisas. E as crianças precisam ser estimuladas por isso. Se autorizar a fazer uma pergunta para a professora na escola, se autorizar a discordar do professor na escola, o professor disse uma coisa, né, de um jeito que a criança não gostou. Isso faz toda a diferença e nos deixa mais potente diante da vida. Potente internamente, ficamos mais confiantes, passaremos a gostar mais de quem nós somos, né? Não ficaremos com aquela ideia: eu deixei passar isso, eu não fiz, era uma oportunidade. Então, seja ousado, se autorize mais. Isso vai fazer com que vocês fiquem com mais saúde mental, vocês fiquem mais satisfeitos com vocês. Isso vale para tudo na vida. Inclusive para ajudar uma pessoa. Se uma pessoa está com alguma dificuldade na vida, uma pessoa próxima de vocês,
Se vocês estão percebendo, se autorize a chegar perto dela e conversar. Na rua, se tem uma pessoa com dificuldades, também se autorize. Chegar perto e conversar se a pessoa precisa de alguma ajuda. Claro, cuidar para não ser um vigarista, evidentemente. Isso faz bem para nós, isso nos deixa mais satisfeito e a nossa capacidade de interagir, ela fica mais ativa, mais positiva, funciona melhor. Então eu vou insistir com vocês. Não fique com receio do que os outros vão pensar. Vocês não têm a menor ideia do que os outros vão pensar. Então o perigo é que vocês usem os outros. O que eles vão pensar da minha postura, da minha pergunta? Vocês usem os outros para não falarem, que é uma estratégia muito ruim. A gente nunca sabe o que os outros vão pensar. Não temos a menor ideia. E pouco importa o que os outros vão pensar. Se a gente se sair mal, e se alguém disser para nós que não saímos mal, vamos tentar, repor internamente e na próxima vez não sairmos melhor. Preste atenção nisso, viu? Isso faz toda a diferença na vida, nas relações humanas. Se autorize mais, seja mais ousado. Não é ser indelicado, não é passar por cima dos outros, não é isso que eu estou sugerindo. Um abraço para vocês.